Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e esse é mais um vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando com os equilíbrios de solubilidade, hoje eu vou trazer para vocês um método gravimétrico que é a determinação de chumbo por precipitação em solução homogênea. Antes de continuar, pessoal, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, deixe um like no vídeo para não esquecer depois e ative as notificações. Isso ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Se você estiver vendo no celular e quiser dar um hype nesse vídeo, é um hype gratuito, na verdade, considere hypar esse vídeo. Esse canal é um canal pequeno, então quanto mais divulgação, mais o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e divulga mais o canal para outras pessoas. Siga também o canal na rede social, Facebook, Blue Sky, Instagram e Threads. Lembrando sempre, eu sou mais ativo no Instagram, que é uma forma de manter contato. Agora sim, vamos para a aula. Antes de continuar, pessoal, um pedido. Mais de 80% de quem vê os vídeos não se inscreve no canal, e isso prejudica bastante o canal frente à plataforma, porque o YouTube divulga menos o canal para outras pessoas. Então, pessoal, novamente, se inscreve, deixa um like, ativa a notificação, compartilha, isso ajuda bastante o canal a continuar crescendo. O YouTube divulga mais o canal e mais pessoas veem esse conteúdo. Então, não custa nada para vocês e me ajuda bastante. O canal é um canal do eu sozinho, eu que gravo, eu que roteirizo, eu que edito. Então, para eu poder ter ajuda para melhorar a qualidade dos vídeos, eu preciso da colaboração de vocês também. Então, pessoal, ajudem aqui com um like, compartilhamento, inscrição. E também, se tiver hype, pessoal disponível, tá vendo no celular, dá um hype aqui no canal para ajudar a plataforma a entender que esse conteúdo é relevante e divulgar para mais pessoas. Agora sim, vamos à aula. Recapitulando, pessoal, alguns vídeos passados, eu já falei para vocês da constante do produto de solubilidade, que a gente encontra, né, em vários livros, né, esses valores tabelados, são valores bem baixos, né, normalmente são sais pouco solúveis. Então você encontra, no caso, esses valores aqui, a gente encontra no fim do SCUG. Na última aula, pessoal, eu falei para vocês sobre as velocidades de nucleação e crescimento de partícula. Quando eu tenho uma nucleação, né, ou seja, a formação dos primeiros cristais precipitados de forma heterogênea, ou seja, em poucos pontos, recorrer todo o meu volume líquido, e o crescimento da partícula é maior que a nucleação, então eu formo poucos núcleos que crescem bastante. Eu tenho uma nucleação heterogênea, então forma poucos núcleos que crescem bastante, né, para precipitar todo a minha substância. Eu tendo a ter precipitados cristalinos. Se em contrapartida eu tenho uma nucleação homogênea, ou seja, o recorrer de toda a solução, eu vou ter partículas muito pequenas que vai formar muitas partículas que vão crescer pouco. Tudo bem? Então eu vou tender a ter precipitados coloidais. Quando trabalhamos com gravimetria, pessoal, queremos estar nesse ponto aqui. Precipitados que vão ser grandes, fáceis de ser filtrado. Tudo bem? Um desabafo com vocês, pessoal, na verdade, eu como químico analítico não vejo tanto assim, em termos práticos, didáticos, ensino gravimetria, só que realmente em termos de atividade em laboratório, os métodos gravimétricos são métodos normalmente muito lentos, que têm muitas etapas e são muito demorados. Então, é, eu sou favorável a, se você puder evitar um método gravimétrico, você evite. Tudo bem? Normalmente você vai trabalhar com concentrações muito altas, a não ser, por exemplo, indústrias de mineração, um outro caso de uma análise ambiental. Você normalmente vai querer trabalhar, por exemplo, terminação de chumbo, que é o analito de hoje. Você vai fazer usando CP ótico, que daí você pode trabalhar com concentrações mais baixas. Você pode fazer várias amostras num curto intervalo de tempo, porque a frequência analítica é maior, tá? Mas ainda assim, são métodos clássicos que eu vou apresentar para vocês nessa aula e nas duas próximas, outros métodos clássicos de determinação gravimétrica. Porém, se você tiver a oportunidade de escolher um método que não seja gravimétrico, use-o. Tudo bem? Porque, novamente, esses métodos gravimétricos são métodos demorados e, de repente, você não consegue ter tempo hábil para fazer. Tudo bem? É mais pelo conhecimento do que pela praticidade do método em si. Certo?
Aqui, pessoal, é o exemplo da precipitação de chumbo. Tudo bem? Aqui eu tenho uma solução de chumbo e aqui provavelmente vai ser uma solução de iodeto pela cor que está formando. Notem, pessoal, que aqui forma precipitado e aqui não. Então eu vou ter um lugar de alta saturação do agente precipitante e baixa saturação do agente precipitante. Então eu tenho uma tendência muito grande a esse precipitado inicialmente ser coloidal. Para esse precipitado ganhar um caráter mais cristalino, eu preciso fazer aquela parte de envelhecimento que eu falei na aula passada. Vou precisar aquecer para acabar tendo uma boa cristalinidade. Aquece lentamente, resfria lentamente. Então, pessoal, quando eu vou fazer métodos gravimétricos, o ideal é o agente precipitante ser adicionado de forma muito lenta para evitar a supersaturação pontual. Tudo bem? Então, se eu vou adicionar uma solução precipitante, adiciona sempre de forma bem lenta, com agitação constante. Dessa forma, eu vou tender a ter poucos núcleos e cristais grandes. Do inverso, pessoal, se a adição for muito rápida, eu vou atingir aquele ponto da nucleação ser superior ao crescimento, então vou ter partículas não filtráveis. Tudo bem? Uma forma de evitar isso é a precipitação por solução homogênea. Mas, Geraldo, você acabou de falar que a precipitação, nucleação homogênea é ruim, por que a precipitação em solução homogênea é bom? Porque eu vou ter a formação do agente precipitante in situ, ou seja, no local, eu não vou adicionar. Vou fazer uma reação que vai gerar meu agente precipitante. De forma lenta, a reação vai ser bem lenta, bem controlada, então eu vou tender a ter uma nucleação menor que o crescimento, ou seja, vou formar poucos núcleos que daí vai formando mais agente precipitante, o núcleo vai crescendo. Então eu nunca vou atingir aquele ponto de supersaturação. Tudo bem? Então normalmente tem que ser uma reação bem lenta para acontecer isso. Então, se eu tenho crescimento maior que a nucleação, eu vou ter um precipitado mais cristalino, né, pessoal? Como eu falei na última aula. Como o precipitado cristalino, vou ter uma menor contaminação, mais fácil de descontaminar, né, pelo aquecimento e resfriamento. O caso clássico, pessoal, é a determinação de chumbo com cromato. Bem, o cromato de chumbo precipita, é um precipitado mais laranjado, bem cristalino. O KPS ele é menor de 10-14, é um sal muito insolúvel. Tudo bem? Só que a forma de geral de cromato, ao invés de ser adicionado, eu posso fazer uma reação de cromo trivalente com bromato, formando o dicromato, liberando o bromo. Pessoal, essa reação é bastante perigosa porque o bromo é muito alergeno. Eu mesmo tenho alergia a bromo, eu passo muito mal nessa aula. Tudo bem? E como subproduto também H+. Então é ideal essa reação ser feita em capela para o bromo ser levado para exaustão. Ser aquecido e resfriado em capela para não ter muito bromo no ar. Tudo bem? Eu passo muito mal nessa reação. Mas eu falei aqui que é o cromato que precipita. E a reação forma dicromato. Tudo bem? Existe um equilíbrio entre cromato, hidrogênio cromato e cromato que é dado através do pH. O dicromato em solução aquosa vai existir em pHs muito ácidos, lá próximo ao pH zero mesmo, tá, pessoal? Depois, na verdade, já em pHs 1, 2, eu vou ter uma tendência, na verdade, a ter mais ácido crômico, na verdade, nem de cromato. Depois, em pH mais próximos a neutro, o hidrogênio cromato. E o cromato vai ter só em pHs mais elevados. Mas espera aí, então por que eu estou falando que é o cromato que precipita, pessoal? Vamos entender um pouquinho. Bom, pessoal, aqui é um diagrama de distribuição, né, de fração do ácido crômico, hidrogênio cromato e cromato. Tudo bem? Então, notem, pessoal, como eu falei antes, ó, o ácido crômico, na verdade, o dicromato, na verdade, está bem aqui, praticamente, nessa pH zero. O ácido crômico vai existir uma concentração significativa até pH1. Para de pH1 até pH quase 5 aqui, o principal
espécie presente vai ser o hidrogenocromato, né, o monohidrogenocromato. A partir de pH 4,5 começa uma concentração bem pequena do cromato, que vai começar a ser significativa, né? Tem um valor mais alto, depois pH 7. Tudo bem, pessoal? O que acontece? Esse procedimento vai trabalhar com um tampão acetato ácido acético 475, né? Que vai ser aquela região, né, do concentração igual de ácido acético a acetato. Tudo bem? É coisa, pessoal, card para tampão. Para deixar o card para equilíbrio ácido-base, tudo aqui em cima. É muito importante vocês terem conhecimento de ácido-base para continuar a partir de agora. Tudo bem? A reação de formação, como eu falei, forma o dicromato, que estaria por aqui. E como seu produto H+. Se eu tenho esse meio tamponado, eu vou ter uma concentração mais alta aqui. Então essa reação, né, por princípio de Chatelier, ela vai ser muito lenta. Por quê? Porque se eu aumento a acidez, a tendência é vir para cá. O aquecimento que vai forçar ela a vir para cá. Tudo bem, pessoal? Então essa reação vai ser muito lenta, muito demorada. Então vai formar bem lentamente o cromo hexavalente. Daí vai distribuir nas espécies, vai ter muito pouco dessa espécie aqui precipitando. Então eu vou ter muito pouco cromato mesmo na solução. Então o pouco cromato vai precipitar, não vai dar a supersaturação, a saturação vai ser bem lenta, então eu vou formar poucos núcleos de cromato, a princípio cromato de chumbo, daí eu vou deslocando o equilíbrio para cá para formar mais cromato, que assim vai precipitando e crescendo a partícula, tendendo a formar um precipitado mais cristalino. Tudo bem? Então, além de ser lenta a produção do cromo hexavalente, a precipitação é bem lenta pela pouca concentração do cromato livre em solução. Tudo bem? Eu vou deslocando o equilíbrio para formar mais cromato, para precipitar mais lentamente chumbo. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? É muito importante também ter o conceito de deslocamento de equilíbrio aqui, tá? Então, dessa forma, a precipitação vai ser muito lenta. Muito lenta sim, pessoal. Vai levar alguns minutos, mas comparado à adição direta do cromato já dissolvido na solução, ela vai ser mais lenta. Tudo bem? Ah, Heraldo, eu não tenho nenhuma fonte de cromo trivalente, não tenho bromato de solução, mas eu tenho o cromato de potássio, por exemplo. Tá, então faça uma solução de cromato, põe a amostra contendo chumbo, põe o tampão acetato, é muito importante. O meio está tamponado em pH 405. Vá gotejando lentamente com a solução aquecida a cerca de 80 graus. Não use termômetro, pessoal. 80 graus é quando começar a formar bolinhas no fundo do becker. Daí eu vou controlar o aquecimento desligando e ligando a chapa de aquecimento, tudo bem? Ou tirando o becker e voltando para a chapa, certo? Dessa forma, a precipitação vai ser bem lenta. E se você está gotejando o cromato, goteje bem devagar e agite bastante para evitar uma supersaturação em uma região muito baixa, uma concentração muito alta de cromato, uma região pequena da solução. Agitação constante, gotejamento lento. Tudo bem, pessoal? Mas esse experimento aqui dá bem certo. O que vai acontecer, pessoal? Inicialmente vocês vão ver a solução vai ter essa cor, que é a presença do cromo trivalente. Vai ter uma solução azulada, um tom bem forte de azul. Quando começar a aquecer, vai começar a ficar verde, vai ficar até transparente até ficar amarelo, que é a formação do cromo trivalente. E ao mesmo tempo você vai ver a formação do precipitado laranja do cromato de chumbo, que lentamente vai decantar. Tudo bem, pessoal? É mais ou menos isso, vocês vão ver. Eu costumo falar para os alunos que a solução vai ficar uma cor de xixi. Daí, a hora que ficar mais ou menos aquela cor, quer dizer que a solução terminou. Tudo bem? E você vai ver o precipitado se formar. Nesse momento, pessoal, a gente vai continuar o aquecimento, né, baixo, 80 graus, para ter a digestão do precipitado, o envelhecimento. O importante, pessoal, é estar coberto aqui com vidro de relógio. Para quê? Caso
borbulhe, espirre, você não perca a massa precipitada aqui. O vidro de relógio vai evitar que espirre, vai evitar que caia poeira, caia inseto, já vê cair inseto em precipitado, e o inseto tem massa, pode aumentar a massa do precipitado, poeira. Então, todo método gravimétrico, pessoal, além de estar em capela, tem que ficar coberto com Becker o tempo todo até o momento da fritação para evitar perder massa para espirrar e cair alguma massa aqui, um bichinho, poeira, o que seja. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos ao exemplo como faz o procedimento de precipitação por solução homogênea de chumbo. Vamos imaginar um minério qualquer de chumbo, pessoal. Eu vou pesar 3,5 gramas, bem, com precisão analítica. Ah, eu pesei 3,497, daí você usa essa massa aqui, tudo bem? Em um becker de 50 mililitros, aproximadamente, tudo bem? Eu vou adicionar 10 mililitros de ácido nítrico, tudo bem? Por quê? Porque o ácido nítrico vai dissolver todo aquele minério, talvez com leve aquecimento para acelerar a reação, tudo bem? Isso é normal para de amostra, pessoal. Ah, mas por que eu não usei ácido clorídrico nem ácido sulfúrico? Cloreto de chumbo e sulfato de chumbo também são insolúveis, tudo bem? Essa é uma coisa muito interessante. Nenhum nitrato é insolúvel. Todos os nitratos são bastante solúveis. Então é muito comum você usar ácido nítrico nesse momento da amostra. Do preparo da amostra. Tudo bem? Daí depois que cessar toda a reação, eu vou transferir para um balão de 100 ml e avolumar com água destilada. Tudo bem? E homogeneizar muito bem. Nota, pessoal, já estou deixando até em negrito, os valores são importantes. Então, essa quantidade de ácido nítrico aqui não é importante. Agora, esses 100 ml, esses 3,5 gramas, são valores importantes. Daí, dessa solução de chumbo, depois homogeneizada, vou pegar 15 ml com uma peta volumétrica agora. Tudo bem? Então, de novo, pessoal, esses 15 ml é importante. Levar para um becker de 400 ml, tá? E, usando a própria graduação do becker, vou colocar até 200 com água destilada, tudo bem? Por quê, pessoal? Porque aqui eu posso estar muito concentrado de chumbo ainda. Diluindo um pouco mais, eu vou evitar a nucleação homogênea. Tudo bem? Eu vou abaixar um pouco a concentração. Normalmente você quer abaixar um pouco a concentração também de chumbo, do analito, para não ter a nucleação maior que o crescimento. Tudo bem? Então, dessa forma aqui, eu vou evitar. Ah, se eu não colocar aqui, eu posso ter uma nucleação muito rápida, o precipitador ficar pequeno e não conseguir filtrar. Tudo bem? Eu já acompanhei por vários anos experimento em laboratório, pessoal. É raro, mas acontece o aluno não conseguir um precipitado cristalinidade alta aqui e acabar sendo não conseguir filtrar o precipitado depois da digestão. Tudo bem? Continuando, eu vou adicionar 20 limites uma solução de cromo trivalente, normalmente é nitrato de cromo também, tá? 20 ml uma solução de bromato, 0,1 molar, normalmente eu uso bromato de potássio, e 10 ml de tampão acetato, 4,75. Tudo bem, pessoal? Então, de novo, vai ter reação do bromato com o cromo trivalente para formar o cromato, e a reação vai ser bem lenta pela acidez controlada. Tudo bem? Eu vou aquecer por 1 hora a 80 graus. Pessoal, depois que eu coloquei a solução, eu vou dar uma homogeneizada com a bagueta e não vou agitar mais. Tudo bem, tiro a bagueta, dou uma lavadinha com água para arrastar qualquer analito que tenha lá ainda. E eu vou deixar aquecendo por 1 hora a 80 graus no becker coberto com vidro de relógio. Tudo bem? Lembrando, pessoal, o que é 80 graus? Começou a formar bolinho no fundo do becker, eu tiro, espero um pouquinho, volto, tiro, volto. Ah, por que eu só não desligo a chapa? Porque o metal continua quente, tá, pessoal? Então, tá fazendo esse método, já tenha essa consciência. Coloque um papel, alguma coisa assim, um pano, para colocar o becker. Então, aquece, tira o becker. Aquece, começou a formar bolinha, tira, deixa um pouquinho e volta. Dessa forma, você vai manter mais ou menos sempre a 80 graus. Depois, pessoal, deixar 1 hora aquecendo a 80 graus. O importante é deixar esfriar a temperatura ambiente de modo lento. Porque eu falei, pessoal, já na aula passada,
O resfriamento lento vai tender a formar cristais maiores ainda. Bem, porque eles vão dissolvendo e recristalizando, isso vai aumentar a pureza do precipitado, aumentar a cristalinidade, vai ser mais fácil de filtrar. Tudo bem? Não coloque em banho de gelo, não coloque em banho de água. Um que pode quebrar o becker por choque térmico, outra que pode formar cristais pequenos e você não conseguir filtrar. Depois, pessoal, a gente vai filtrar um bocadinho de massa conhecida. Tudo bem? Um cadinho filtrante de vidro. Você vai deixar ele secando antes da filtração a 120 graus por 1 hora, depois resfriado no secador. Assim você limpa, obviamente, pessoal, tem que estar limpo antes. Dessa forma você garante que você tirou toda a umidade dele. Depois você vai voltar, depois da filtração, lavar bem o precipitado, você vai secar novamente o cadinho com o precipitado por 1 hora a 120 graus, e depois de 1 hora deixar uns 30 a 40 minutos no secador para resfriar. E depois de frio você vai pesar. É importante, pessoal, na hora de filtrar, vamos usar a bagueta para fazer com que o precipitado caia bem no centro, para evitar que ele se perda e grude nas paredes, tudo bem? Lavar com água a temperatura ambiente para fria, para evitar solubilização do precipitado. E quando você vê que depois de filtrar, a solução está sendo incolor, quer dizer que já tirou todo o cromato que tinha em solução, quer dizer que o precipitado está limpo, tudo bem? Então, são alguns detalhes que você tem que ir fazendo com bastante cuidado, tá? Ah, e lavar bem o becker, pessoal, tá? É muito ruim, falta prática. Você tem que segurar o becker, isso é habilidade. Com a bagueta, então você tem que usar uma mão para segurar o becker com a bagueta e o outro com a piceta você vai lavando e deixando o precipitado, né? E caindo dentro do cadinho filtrante, tudo bem? É prática, demora, pessoal. Eu falo isso, já tenho mais de 20 anos de experiência com química, eu consigo fazer. Primeira vez é difícil que vocês vão fazer, tudo bem? Mas vão treinando, segurar o becker e a bagueta com uma mão só, inclinado, enquanto vocês vão lavando com a piceta para escorrer tudo precipitado pro cadinho filtrante. Tudo bem? O cadinho filtrante, pessoal, que eu falei, esse daqui é um cadinho de vidro. Eu chamo ele cadinho de guche, mas parece que o cadinho de guche é de porcelana. E aqui, pessoal, tem um vidro esterilizado, é um vidro poroso, tudo bem? Então, conforme eu vou lavando, recolhendo o precipitado aqui, o sólido vai ficar preso aqui e vai passar só a solução. Nota, pessoal, que tem o número 3 aqui. Esse 3 representa a porosidade do vidro, tudo bem? Quanto maior o número, menor a porosidade, tudo bem? E eu sei que vai do 0 ao 5. Então, chama de cadinho de porosidade 3 ou cadinho G3 também. Ele é o suficiente para filtrar esse precipitado. Ah, e se eu usasse um G4, vai filtrar? Vai, mas vai ser mais lento, o poro é menor. Um G5 eu nunca vi na vida, eu trabalhei com G3 e G4. O G2, G1 e G0 também nunca usei. Tudo bem? Provavelmente não sejam capazes de filtrar, porque o poro daí é muito grande. Tudo bem? Então, mais curiosidade. Ah, qual o tamanho médio do poro? Pessoal, não achei essa informação, desculpa. Procurei ver se tem alguma relação do diâmetro médio de poro, não encontrei. Mas o G3 é suficiente para filtrar o cromato de chumbo, desde que tenha feito o resfriamento lento para digerir bem o precipitado, envelhecer bem o precipitado, para formar cristais grandes filtráveis. Tudo bem? Então, pessoal, agora vamos usar alguns valores, tá? Novamente, pessoal, esses valores são simulados apenas para fazer os cálculos, tá, pessoal? Eu não sei se existe algum minério de chumbo que dá esse valor, tá? Então, de novo, valores hipotéticos simulados. Então, eu tenho aqui a massa final, ou seja, massa cadinho mais precipitado, e a massa inicial, que é a massa do cadinho limpo. Primeira coisa, pessoal, que a gente tem que fazer é a variação de massa, que vai ser exatamente a massa apenas do precipitado. No caso, o cromato de chumbo, que vai ser a massa final menos a massa inicial. Então, a massa do cromato de chumbo, direito aqui,
do cromato de chumbo vai ser igual a 35,8597 menos 35,4923. Então, a massa do precipitado vai dar 0,3674 gramas. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a massa de precipitado formado. Tudo bem? Pessoal, o que eu já vi acontecer de errado nessa parte aqui? Bom, uma coisa que aconteceu é a pessoa não secar direito o cadinho, não limpar e secar direito o cadinho. O que aconteceu? Ela obteve a massa inicial maior que a massa final. Então, como a massa precipitado mais o cadinho é menor que a massa só do cadinho. Então, pessoal, para limpar os cadinhos antes da gravimetria, como eu falei, antes de secar, eu tenho que limpar isso com ácido clorídrico, 50% volume, né? 1:1. Eu filtro ele a vácuo para garantir que dissolvo qualquer precipitado, qualquer partícula que seja solúvel em ácido, que pode estar presa na porosidade, ou de um experimento anterior, ou algum carbonato que formou. Então eu passei ácido clorídrico, filtrei a vácuo, lavei com bastante água destilada, principalmente a placa, para garantir que não tenha nada de impureza. Tirei todos os íons, qualquer substância que seja solúvel em meio ácido, e levei para a estufa. É importante lavar bem com água, pessoal, que eu já perdi uma estufa. O pessoal não lavou direito a placa com água, tinha ácido clorídrico na placa, colocou lá, a hora que eu abri, eu senti o cheiro de ácido clorídrico e depois de pouco tempo a estufa estragou. Tudo bem? Por causa do vapor de ácido clorídrico. Então é muito importante o cadinho ser bem limpo. Esfriar bem depois, porque o aquecimento pode gerar correntes de convecção na balança, né? Pesar um material quente, e isso atrapalhar a pesagem, tá? E secar no secador para não pegar umidade. O secador vai ter uma sílica embaixo, né? Bem azulzinho, que vai deixar o ambiente sem umidade para o cadinho resfriar lentamente. Tudo bem? Sem absorver água de novo. E também não tocar com a mão. Certo? A gente pode deixar gordura no cadinho e isso acaba aumentando a massa, tudo bem? Então é importante usar um papel ou luva pode servir, tá, pessoal? Desde que a luva esteja bem limpa também. Tudo bem? Agora, pessoal, como é que a gente faz aqui? Vamos para cálculos estequiométricos. Então, vou pegar outra cor aqui. Eu sei que 1 mol do cromato de chumbo tem 1 mol de chumbo. Esse aqui é meu analito, tá, pessoal? Então agora o cálculo estequiométrico, pessoal. A partir de agora é regra de 3. A massa molar do cromato de chumbo é 323,1937. Tá para a massa molar do chumbo, que é 207,2. Tudo bem? A massa do meu precipitado vai ser agora a massa de chumbo que está no precipitado. Tudo bem? Então, essa massa de chumbo aqui vai ser 0,3674 vezes 207,2 dividido por 323,1937, a massa de chumbo que está no precipitado vai ser 0,2355 gramas. Certo, pessoal? Então, esse valor de cromato de chumbo representa isso aqui em chumbo.
Tudo bem? Então, essa é a segunda etapa do cálculo. Agora, pessoal, eu sei que essa massa aqui de chumbo, 235, sim, veio da minha alíquota de 15 mililitros. Em 100 mililitros, eu vou ter a massa total de chumbo. Certo, pessoal? Por quê? Eu peguei minha amostra de minério de chumbo, dissolvi, levei para 100 mililitros. Agora, eu peguei 15 e obtive uma massa. Essa massa de chumbo veio dos 15 mililitros. Quanto de massa vai ter nos 100 mililitros do balão? Ah, Heraldo, eu não usei pipeta de 15, me deu 14,73 que eu calibrei. Então, coloca aqui o valor que você calibrou. Tudo bem? Ah, minha massa de chumbo foi menor lá no começo. Põe a massa que você pesou. Tudo bem? Então, lembra, eu estou simulando uns valores, você use os seus na hora do cálculo. Tudo bem? Então, a massa total de chumbo, termo aqui, então a massa total de chumbo vai ser igual a 0,2355 vezes os 100 mililitros, que é o volume do meu balão, dividido por 15 mililitros, que é o volume da minha pipeta. Ah, usei pipeta de 25, põe 25. Ah, dissolvi em balão de 200, usa aqui o 200. Tudo bem, pessoal? Então, a massa total de chumbo que eu vou ter na minha amostra vai ser de 1,5703 gramas. Tudo bem? Então, agora eu achei quanto de chumbo tinha na amostra. Tudo bem? Como calculo o teor? Então, eu sei que se eu tivesse a massa total, eu teria 100%. Isso aqui é a massa total da amostra. Como eu tenho 1,5703 gramas só de chumbo, isso aqui vai dar o teor de chumbo. Então, teor de PB vai ser 1,5703 vezes 100 dividido por 3,5. Geraldo, pesei 3,7223. Aqui você põe uma amostra, tudo bem? De novo, trabalhando com valores hipotéticos, você, quando estiver trabalhando, vai usar os dados que você obteve na tua determinação. Dessa forma, né, o teor de chumbo vai ser 44,86% massa-massa. Tudo bem, pessoal? Então, dessa forma, eu achei o teor de chumbo no meu minério, certo? Bom, pessoal, então aqui temos agora os outros valores que foram calculados da mesma forma, né? Replicada a 2 e a 3. Agora, pessoal, a gente tem que trabalhar com a média. Bom, pessoal, a média é o mesmo de sempre. Cadê minha ponteira? A média é igual à soma de todos os valores, 44,86 mais 45,45 mais 45,23 dividido por 3,
que é o total de replicatas. O meu valor médio vai dar 45,28% massa-massa. Tá? Essa é a minha porcentagem de chumbo na amostra minério. Obviamente, pessoal, a estimativa de padrão tem que calcular também, né? Que é a raiz da somatória do valor menos o valor médio ao quadrado dividido por n menos 1. Nesse caso vai dar 0,30. Tudo bem, pessoal? Então, dessa fórmula que calcula as etapas da gravimetria de chumbo. Tudo bem? Irado, minha amostra não era de minério, era de liga metálica de chumbo. Vai mudar a massa, provavelmente o início vai ser o mesmo. Era para alguma solução. Então, daí você, em vez de calcular a massa de chumbo, você divide a massa de chumbo por 15 ml, você tem a concentração em grama por litro. Daí vê como o seu professor quer. 100 gramas por litro, 100 mol por litro. Daí tem que ver como a resposta que o teu professor está pedindo. Tudo bem, pessoal? Mas as etapas são essas aqui, certo? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal. Espero que tenham gostado. Pessoal, novamente, chegou até aqui. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Deixe um like no vídeo. Ative as notificações e compartilhe o vídeo na rede social de vocês. Isso faz com que o canal aumente o alcance, mais pessoas vejam esse vídeo e me ajuda bastante também com o crescimento do canal. Quem quiser e puder colaborar com o canal financeiramente, o botão Valor Demais está ativo, vocês podem doar valores a partir de R$2 e o seu comentário fica em destaque. Lembrando sempre, é uma doação. Sigam também o canal na rede social, Facebook, Blue Sky, Instagram e Threads. Lembrando sempre, sou mais ativo no Instagram, que é uma forma de manter contato. Dúvidas podem ser ou deixadas aqui nos comentários, ou também através da rede social, ou no e-mail que é semduvidas@gmail.com. Tudo por hoje, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau.